noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês na Semana Espírita de Macaé. Eu estive aqui há cerca de 17, 18 anos passados. Estou de volta com alguns cabelos brancos, um pouco mais experiente, mas sempre acompanhando à distância o êxito, a organização, o empenho de todos vocês que de alguma forma trazem essa semana no coração, na própria alma. E fico muito feliz de poder retornar e minimamente contribuir para as reflexões, para a confraternização de todos que aqui se encontram. E vou começar com uma história que ouvi de uma amiga muito querida da cidade de Petrópolis, a minha amiga Isaura Hart. E Isaura, certa feita, numa semana espírita, lá na minha cidade, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Isaura contou que um pintor desejou condensar numa mesma tela alguns sentimentos. Ele queria juntar numa mesma tela, num quadro, alguma coisa que retratasse a paz, algo que retratasse a alegria e ao mesmo tempo o amor. Três coisas distintas: a paz, o amor, a alegria. Mas estava sem inspiração e resolveu sair bem cedo de sua casa em busca da inspiração para condensar no mesmo quadro esses três elementos: a alegria, o amor e a paz. Deixou os filhos dormindo, a esposa também, e saiu caminhando a esmo em busca de alguma coisa que o sensibilizasse. Ele não era católico, mas havia uma igreja no seu bairro e os sinos estavam badalando, anunciando a primeira missa. Ele entrou, sentou num banco, ouviu o sermão do padre, se emocionou com algumas coisas, discordou de outras tantas, e por fim, ao término do sermão do padre, ele se aproxima e pergunta se o padre tinha algum conceito sobre o que poderia ser a paz. E o padre, muito sensibilizado, disse: olha, meu filho, são tantas as definições de paz, mas eu posso lhe afirmar o seguinte, que todas as vezes que eu oro, e a minha oração é fervorosa, é sincera, é espontânea, eu sinto que uma paz me invade, uma paz toma conta da minha alma. E ele então havia encontrado a primeira inspiração para o seu quadro. Quando alguém ora com sinceridade, de maneira natural, de maneira verdadeira, esse alguém se sente invadido por uma paz profunda, genuína, uma paz ampla. Saiu da igreja e continuou caminhando. As horas foram transcorrendo e numa praça ele viu que existiam crianças que subiam e desciam das árvores, que corriam de um lado para o outro, e percebeu que havia espontaneidade, havia alegria nessas crianças, e concluiu: crianças brincando é sinônimo de alegria. Havia encontrado a segunda inspiração, mas faltava ainda a terceira, o amor. E o dia já estava quase terminando quando ele passa próximo a uma casinha muito simples, muito singela, e vê um casal de jovens namorando na varanda, namorando a antiga. Um segurava nas mãos do outro e se olhavam com aqueles olhos apaixonados. E ele então pensou, ele que era um artista, eles estão apaixonados, mas esta paixão pode perfeitamente se transformar no amor ou acompanhar o nascimento do amor. Está aí, jovens apaixonados, que se olham nos olhos, que seguram nas próprias mãos
ou nas mãos uns dos outros, aí pode existir o amor. A noite chegou e ele então foi se aproximando da sua casa, que diferentemente do habitual, estava silenciosa. Olhou pela janela e percebeu que a esposa estava orando em voz alta junto de seus filhos. E ela, como não sabia o paradeiro do esposo até aquela hora da noite, pedia a Deus que o protegesse, que o amparasse, aonde quer que ele estivesse. Vendo a esposa orando com seus 2 filhos, ele percebeu que aquela paz que o padre havia lhe relatado todas as vezes que orava com fervor e com sinceridade, que aquela paz que ele foi buscar inspiração fora, existia dentro do seu lar. Terminada a oração, e ele estava perfilado diante da janela, os filhos viram que o pai lá se encontrava. Saíram correndo, abriram a porta, muito felizes, saltitantes, pularam no colo do pai, derrubaram o pai no gramado, rolaram com ele, brincaram, riram. E ele percebeu, na alegria dos filhos, que aquela inspiração que ele buscara nas crianças brincando na pracinha, subindo e descendo das árvores, existia dentro da sua casa. A esposa, então, secundando os esforços dos filhos, a iniciativa dos filhos, veio, estendeu a mão na sua direção e, olhando profundamente nos olhos dele, lhe deu um abraço e em seguida um beijo. E ele percebeu que aquele mesmo amor que ele percebia que podia nascer dos olhares dos 2 jovens que namoravam a antiga na varanda daquela casinha tosca, singela, aquele mesmo amor existia nos olhos da sua esposa. Ou seja, ele buscou fora alguma coisa que já estava perto dele, mas ele não se dava conta. Assim somos nós. Buscamos fora, buscamos à distância o que julgamos não existir próximo a nós. E por isso, muitas vezes, nos equivocamos, nos enganamos, por conta de uma percepção equivocada, ou de um grau de exigência daqueles que se encontram no nosso núcleo familiar extremo. Queremos que eles sejam perfeitos, que eles se enquadrem num padrão. E, na maioria das vezes, eles vão fugir a este padrão, porque eles próprios elaborarão os seus respectivos padrões. Perguntei uma vez para 2 amigos, já idosos, amigos espíritas, militantes do centro e do movimento espírita há muitos anos, quando eles tiveram a certeza de que o trabalho deles, a missão deles estava cumprida junto aos filhos, já que os filhos haviam se tornado adultos. O primeiro me respondeu: quando eu percebi que os meus filhos, depois de passarem pela evangelização, pela mocidade espírita, pelo estudo sistematizado, se tornaram trabalhadores do centro e do movimento espírita. Guardei a sua resposta. Fiz a mesma pergunta para o outro, num momento distinto, ambos separados. E o segundo amigo, também com uma idade avançada, me respondeu assim: quando eu percebi que os meus 2 filhos, depois de passarem pela evangelização, pela mocidade, pelo estudo sistematizado, porque eu os conduzi ao centro espírita, porque abracei a doutrina em minha juventude, eu percebi que os 2 haviam se tornado homens de bem, bons cidadãos, cidadãos honestos, prestantes, figuras corretas, bom pai, boa filha. Não mencionou vinculação com casa e com o movimento espírita. Ou seja, é possível que os primeiros filhos do meu primeiro amigo tenham se enquadrado num padrão, atenderam às expectativas do pai, da mãe e as suas próprias,
Já no segundo exemplo, nós vamos encontrar filhos não necessariamente atendendo às possíveis expectativas de que se tornassem trabalhadores espíritas. Em ambos os casos, nós temos uma reflexão para fazer em torno desses padrões em que normalmente queremos enquadrar a nossa prole, enquadrar os nossos familiares. Particularmente, tenho 2 filhos. Se eles se tornarem trabalhadores espíritas, eu vou me sentir muito feliz. Mas se eles se tornarem bons cidadãos, críticos, ativos, engajados com as causas sociais, eu vou me sentir duplamente feliz. E se os 2 se engajarem no centro e nos movimentos sociais, eu serei ainda mais feliz. Então a gente precisa ir relativizando as nossas expectativas, porque às vezes parece que fracassamos na orientação da prole pelo fato deles crescerem e não quererem mais frequentar uma casa espírita. Sabemos que estamos criando os filhos para o mundo. Khalil Gibran, em sua obra O Profeta, já dizia: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma. Vieram de vós, mas não são vossos. Vós sois como arcos, e eles como flechas, que são atiradas na direção do infinito. E se não os criamos para nós, os criamos para a vida, certamente eles farão as escolhas que julgarem as mais acertadas. O importante é que lhes ofereçamos esse alicerce, chamado amor, esse alicerce que é o conhecimento do Espiritismo desde a mais tenra idade. Quando nós colocamos ali um cadeado, não é à toa, é para que reflitamos um pouco. Ao pensar nessas novas famílias, ou nesses novos padrões de agrupamento familiar, talvez a gente precise abrir o cadeado do nosso conservadorismo, da nossa ortodoxia, de um certo sectarismo. A gente precisa mudar a nossa lente, a nossa maneira de enxergar. E mudar a lente, o modo de ver e de avaliar tudo isso que ocorre na sociedade, não significa concordar com vulgaridade, com promiscuidade, não significa abrir mão de valores que julgamos os mais corretos. E no nosso caso, são os valores cristãos luarizados pelo pensamento espírita, pelo cristianismo redivivo. Não significa concordar com aquilo que esteja fora deste padrão ensinado pelo Cristo, mas significa desenvolver uma alteridade, um respeito aos diferentes e às diferenças, porque acima de tudo o centro espírita é um espaço de acolhimento, é a casa do caminho moderna, pós-moderna, dos dias atuais. E não nos consta que Jesus tenha discriminado ou excluído quem quer que seja. Para todos ele tinha uma palavra de bom ânimo, de soerguimento. Jesus de alguma forma privilegiou os pobres, privilegiou as crianças, os enfermos, privilegiou as mulheres, porque apesar da sociedade patriarcal, machista, ele o tempo inteiro exaltava a figura feminina, ressaltava os valores que as mulheres da sua época e de todas as épocas, porque a sua fala é pontual, é contextual e é ao mesmo tempo atemporal. Então, se Jesus não discriminou a quem quer que seja, quem somos nós para discriminar? Todos devem se recordar que quando o Papa Francisco esteve no Brasil, a repórter Ilse Scamparini, viajando de volta, aquela correspondente da Rede Globo de televisão, retornando no avião do Papa, com o Papa, lhe perguntou, por exemplo, dentre tantas perguntas que eram dirigidas ao pontífice, se de alguma forma ele era contra, ou como ele se posicionaria diante, por exemplo, dos homossexuais. E o Papa Francisco surpreendeu, dizendo: quem sou eu para julgar?
se pondo numa postura de humildade, pondo os pés no chão e entendendo que a igreja, no sentido mais amplo da palavra, deveria acolher, deveria amparar, deveria ser um espaço, assim como qualquer templo religioso, para a celebração das diferenças. Se formos olhar o universo, nós não temos duas folhas iguais, duas pedras iguais, duas estrelas iguais, nem os momentos, por mais parecidos que sejam, são iguais. E é esse punhado de coisa diferente, vivendo em harmonia, que faz com que o universo e a vida sejam belos, sejam grandiosos, sejam harmoniosos. Então é nas diferenças que a gente cresce, na convivência com elas. Emmanuel tem uma página no livro Pão Nosso, e esta obra de Emmanuel é fantástica, do início ao fim. Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, enfim, porque ele releu o Evangelho. Ele tem uma página intitulada A Cortina do Eu. A cortina não do eu, é a cortina do eu, na qual ele diz o seguinte, que frequentemente amamos nos outros um reflexo de nós mesmos. A partir do instante que alguém passa a apresentar um ponto de vista diferente, mesmo que não seja divergente, diferente, temos uma tendência a rotular, a estereotipar e a nos afastar desta pessoa. Então Emmanuel nos faz pensar o seguinte, palavras textuais desse guia espiritual, que frequentemente amamos nos outros aquilo que se parece conosco. Então, no fundo, não amamos os outros, nos amamos através dos outros. Porque a partir do instante que eles pintem um quadro com outras tintas, já não queremos tanta proximidade. E se queremos conviver apenas com quem pensa de maneira similar à nossa, não teremos como crescer. Porque as pedras, se atritando, vão se esculpindo. E é na convivência com as diferenças que nós também vamos nos auto-esculpindo, vamos nos depurando, vamos aparando as nossas arestas. Nós vamos então apresentar 3 trechos de 2 livros. E nós vamos perceber que nesses 3 trechos não existe nenhuma referência a um padrão convencional de família. Vamos consultá-los pedindo ao nosso auxiliar Maurício que, por favor, pegue aí. De início, nós temos no capítulo 24 do livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, o seguinte trecho: a casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto o lar são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Em algum momento nessa distinção que Joana faz sobre casa e lar, deixando claro que casa é a construção material, lar são os laços afetivos, os laços espirituais. Joana faz essa distinção. Há uma música antiga da nossa querida tia Vilma, que também fazia uma diferença, uma música de evangelização para os evangelizadores e evangelizantes, entre casa e lar. 4 paredes e um telhado, a casa já está pronta. Abro a porta e posso entrar. Aí existe amor, carinho e compreensão. É o lar doce lar. Aí está meu coração. Uma canção belíssima. Nessa distinção que o Espírito Joana de Ângeles faz, nós não vemos nenhuma menção a uma família heterossexual ou a uma família homoafetiva. Existe, gente, essa distinção nesta colocação? Não me parece. Porque nós podemos ter um lar bem estruturado, com famílias
homoafetivas. Numa ocasião, fazendo uma palestra e na sequência abrindo para perguntas, no município da Baixada Fluminense, o tema era família. E nós fizemos uma citação das famílias homoafetivas, casais masculinos, casais femininos. E na sequência o senhor fez a seguinte pergunta: mas como você afirma esse tipo de coisa se na Arca de Noé, o homem desenterrou Noé, se na Arca de Noé havia um casal de cada espécie, não havia nenhum animal homossexual? E aí então ele respondia: ou nós interpretamos o Espiritismo à luz da Bíblia, ou a Bíblia à luz do Espiritismo. E aí então ele redarguiu: mas casais que adotem crianças, casais homoafetivos, essas crianças crescerão com esse tipo de tendência. E aí então eu respondi: onde renascem espíritos com a orientação homoafetiva? É no lar dos casais heterossexuais. Se fosse assim, todo casal heterossexual teria filho heterossexual. Então, se não existe esta lógica, por que um casal homoafetivo adotando uma criança, ela necessariamente terá uma orientação homoafetiva? Não existe esta lógica, esse determinismo, este fatalismo. E ele fez uma nova pergunta e eu respondi: o que, analisando friamente, é pior ou melhor? É o hétero que abandona ou é o homossexual que adota? O hétero que abandona me parece muito mais passível de censura, embora cada qual deva se auto-julgar ao invés de ficar julgando os outros, do que o homossexual que está adotando por amor para oferecer um lar. E os estudos que já estão aparecendo mostram crianças que se tornaram adolescentes e chegaram na vida adulta e são figuras muito bem ajustadas e com a sua sexualidade muito bem encaminhada, sem que exista esse fatalismo ou esse determinismo. Ao mesmo tempo, vamos encontrar famílias mantidas pelos avós. Na ausência dos pais, seja porque os pais trabalham muito e decidiram-se por viver assim, ou as contingências da vida levaram-nos a esse tipo de existência e de ritmo de trabalho, seja porque os pais desencarnaram e o encargo de criação dos netos, que se tornaram meio que filhos, ficou com eles. Encontramos lares mantidos apenas por uma figura masculina ou por uma figura feminina, lares em que o irmão mais velho é o amigo de família na ausência dos pais. Então são novas maneiras das famílias se organizarem. E o centro espírita, sendo a casa de Jesus, precisa estar aberto para atender, para acolher, nunca para discriminar. Porque nos textos espíritas nós não nos deparamos com nenhum tipo de discriminação. Ao mesmo tempo, não nos cabe ficar levantando bandeiras. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho, das relações fraternais, das relações solidárias, do fora da caridade não há salvação. Embora Emmanuel chegue a dizer no livro Visão Nova, psicografia de Chico Xavier, que ele sugere uma frase precedendo ao fora da caridade não há salvação. Emmanuel diz: fora da boa vontade não há solução. Boa vontade de uns com os outros, boa vontade dentro dos nossos lares. André Luiz diz que nós deveríamos tratar os nossos familiares como nós tratamos as visitas. Para a visita, um cafezinho, uma água gelada, um docinho. Para a visita, o melhor lugar à mesa, tudo do bom e do melhor, quando é uma visita bem-vinda. Quando não é uma visita bem-vinda, a vassoura vai para trás da porta, ou a gente dá um jeito de dizer que não está em casa.
né? E quando o filho é evangelizado, ele diz: o meu pai mandou dizer que ele não está em casa. E aí nós ficamos em maus lençóis. Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Há encontros que são reencontros, e há reencontros que são verdadeiros desencontros. Mas isso não ocorre nas famílias que residem em Macaé. Só ocorre nas famílias da Baixada Fluminense, de onde eu venho. Porque em Macaé todos são espíritos afins, espíritos que se amam já há várias reencarnações. Por isso a gente vê esse sorriso, esse acolhimento todo, não é mesmo, gente? Vamos passar, Maurício. Tem um amigo que ele diz que existe um bolo no céu que só pode ser comido pelo casal que nunca brigou na terra. Por isso o bolo está intacto. Alguém precisa inaugurar a primeira fatia do bolo lá no mundo espiritual, porque está intacto, ninguém nunca comeu. Ainda Joana, no mesmo capítulo 24, nos diz assim: a família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação. Essas famílias que eu estou aqui brincando, dizendo que são as da Baixada Fluminense, né? Espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso para a reparação. Nós aprendemos com o livro Céu e o Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, 33º artigo, que nós temos 3 passos fundamentais no nosso processo de redenção, no nosso processo de autoeducação: o arrependimento, a expiação e a reparação. E é por isso que voltamos no mesmo núcleo familiar, para que possamos fazer aquilo que o Espírito Emmanuel, na obra Vida e Sexto, chama de desvinculações. Desfazer certos vínculos e criar novos vínculos. Desfazer os vínculos de ódio, desfazer os vínculos da malquerença, desfazer os vínculos das mágoas, dos rancores. E é assim que o pai, que foi esposo da filha de uma outra encarnação, vai ter aquele ciúme e aquele cisma com qualquer namorado que a filha encontra. Por quê? Porque no inconsciente dele, ele continua sendo o marido do passado, e ele está entregando aquela esposa do passado para um outro homem. Daí a sua insegurança, a sua fragilidade. Essa mãe pode ter sido esposa deste filho, por isso nenhuma nora serve para ela, a não ser que seja uma cópia, uma xerox dela. Aí é a nora perfeita, só que essa figura não existe. Então essa esposa do passado vai aprender agora a entregar, a se desprender, a se desapegar desse esposo do passado que hoje é seu filho. Então ela vai ter todos os ciúmes, todas as ressalvas, as diferentes namoradas que o filho arrumar. Por quê? Porque ela acha, lá no inconsciente dela, que ela está entregando o esposo. Vejam como essas manifestações são tão frequentes, mesmo em lares espíritas. Por isso Emmanuel chama este processo de desvinculação, criarmos vínculos de outra natureza, nesse revezamento que a reencarnação vai nos ensejando, nessa troca de papéis. Não vemos nesse texto nenhum reproche, nenhuma discriminação aos vários tipos de família que passaram a existir, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, em diferentes culturas. É um texto amplo, não é um texto específico, que discrimina, que condena, que censura, que alerta. Serve para todo tipo de família. Vamos ver o que Dona Laura diz no livro Nosso Lar, pela psicografia Chico André Luiz, Nosso Lar. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas.
Já sabemos, à luz do que Kardec nos ensinou, que não existem almas gêmeas. Mas também sabemos que Emmanuel pôs lá uma ressalva no livro O Consolador, instou junto à FEB, e a FEB então fez esse adendo no final da obra em torno da questão das almas gêmeas. Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Se o mundo ainda é de provas e expiações, o salário é de provas e expiações. O clima é de provas e expiações. Os casamentos são de provas e expiações. O movimento espírita é de provas e expiações. Os políticos, bom, deixemos os políticos de lado. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Quando Dona Laura fala do maior número de casais humanos, ela está se referindo a casais homoafetivos ou casais heterossexuais? Não. Fique em aberto. Então a própria espiritualidade se adianta no tempo, nos oferecendo textos que dão pano para a manga para a gente pensar. Porque não existe da parte dos espíritos superiores nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de censura. Porque o que deve presidir as nossas relações, pautadas no Evangelho do Cristo, é o amor. E nós podemos encontrar pessoas do mesmo sexo e amá-las. Amá-las fraternalmente e amá-las segundo a nossa orientação sexual, não apenas fraternalmente. Então não há nenhum tipo de discriminação no texto de Dona Laura, no livro Nosso Lar. E aí nós temos a seguinte provocação: aonde nós espíritas queremos nos localizar? É no passado? É no presente? Ou é no futuro? E não nos referimos aos transtornos psicológicos, porque o depressivo normalmente se prende ao passado, mesmo que seja um passado recente. O ansioso vive o futuro, e aquele mais ou menos ajustado vive o presente. Que a palavra normal vem de uma expressão latina, normalis, que via de regra significa não se inclinar para um lado nem para o outro. E nesse sentido, então, nenhum de nós é normal, porque a gente tem uma inclinação sexual, religiosa, futebolística, artística. A gente vive se inclinando, só não se inclina aquele cujo corpo já se encontra na horizontal. Ainda assim o espírito se inclina, né? Então, aonde nós queremos nos localizar? A doutrina, ela é de vanguarda. Ao mesmo tempo, o Espiritismo nos fala que nós não temos que aderir a modismos. Então, estar na vanguarda não é abraçar certos modismos, certas inovações que não passem pelo crivo da universalidade dos ensinos. Significa ter uma postura crítica diante de tudo que nos cerca, porque Allan Kardec era crítico. Ele não aceitava uma resposta dos espíritos que não passasse por esse crivo. Ele era altamente crítico, mas não era maledicente. A palavra crítica vem do grego kritike, e significa juízo apreciativo, exame de valor. Somos críticos quando lemos um livro, quando assistimos um filme, quando vamos na pizzaria ou no restaurante, seja gostando, seja não gostando, destacando o que para nós é relevante e o que é irrelevante, estamos sendo críticos. Uma boa crítica vê o que está faltando, mas também ressalta o que salta aos olhos, aquilo que é bom. Mas nós nos acostumamos a achar que crítico é aquele que denigre, é aquele que só vê o que está faltando. Quando o juízo apreciativo, o exame de valor, a gente tem diante de tudo e diante de todos. Nesse momento vocês estão fazendo o exame de valor das minhas palavras. É um exercício de crítica. E é isso que o Espiritismo o tempo inteiro nos convida a fazer. Então a fidelidade não é um apanágio exclusivo dos casais ou das famílias heterossexuais.
Conheço um casal homoafetivo, eles estão juntos há 25 anos. E até onde eu sei, nunca existiu nenhuma traição da parte de um e da parte do outro. No entanto, conheço casais héteros cujas traições masculinas e femininas se contam em alguns dedos das nossas mãos. Porque ouço pessoas como terapeuta que me confidenciam, que me revelam seus segredos. Então a gente precisa parar para pensar a quantas anda o nosso preconceito. Também não se trata de santificar as famílias e os casais homoafetivos, porque tem os mesmos defeitos que qualquer um de nós que nos encontramos na heterossexualidade. O sistema familiar e seus subsistemas. Então nós temos 3 subsistemas. Pode desvelá-los, por favor. O primeiro subsistema é o sistema conjugal, do casal. O segundo subsistema é aquele que nos coloca na condição de pais ou de mães, sejam famílias homoafetivas ou famílias heterossexuais. E o terceiro subsistema é o subsistema fraternal, são as relações dos irmãos. Então vamos lá, eles estão integrados. Vejam que complicação. Se o maior desejo de um dos parceiros é a paternidade, a maternidade, e se o maior desejo do outro ou da outra é o casamento, nós temos um sério problema. Porque os filhos virão por vias naturais ou pela adoção. Aquele ou aquela que deseja a paternidade e a maternidade vai se realizar. Mas aquele que prioriza o casamento vai ficar a ver navios e vai ser convidado a se debruçar sobre esta mesma prole. E quando os dois priorizam o casamento, primeiro subsistema, tem filhos, mas não priorizam, o segundo subsistema, não se veem na condição de pais ou de mães, os filhos ficam a ver navios. Então, harmonizar esses diferentes interesses não é uma coisa muito fácil. Quantos casais se separam em se tratando de uma família heterossexual, especialmente quando a mulher tem o primeiro filho? Muitos homens, por uma questão de despreparo, de imaturidade, não aguentam ver a mulher debruçada sobre a cria, amamentando, porque eles perderam o posto de exclusividade e numa atitude infantil, egoísta, se separam ou traem, pulam fora do barco e a mulher fica ali sozinha. E quantas mulheres também, ao terem seus filhos, perdem de vista que continuam sendo esposas. Então, promover um ajuste nesses subsistemas não é uma coisa muito fácil. Quantas vezes se perde um filho e se vive todas as fases do luto, desde o choque, a revolta, caminhando para a aceitação. Mas se esse casal tem outro filho, é preciso focar também no filho que ficou, porque senão ele fica com a sensação de que aquele que partiu, que desencarnou, era mais amado, era mais importante do que ele. Cabe a ele entender a dor, o luto dos pais, mas cabe também aos pais entenderem que ele é tão filho quanto aquele que partiu, quanto aquele que desencarnou. Então, promover uma harmonia não é fácil. Daí a família ser um palco de tantos encontros, reencontros e desencontros também. Esses são os 3 subsistemas que a gente tem que tentar harmonizar. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar uma obra pouco lida, a meu ver, no meio espírita, publicada pela Federação Espírita do Espírito Santo, uma obra do professor Ney Lobo, na qual ele fala das funções reencarnatórias da infância. Ele vai nos dizer que a infância é uma fase de transição. O espírito transita da vida espiritual para a vida terrena e, ao mesmo tempo, da vida terrena para a vida espiritual.
Da primeira infância para a segunda infância, da infância, de um modo geral, para a adolescência. É uma fase de transição, é uma fase de ocultamento, porque não sabemos quem é esse anjo que estamos embalando no colo, se ele efetivamente é um anjo. É uma fase de ocultamento. Muito gradativamente as tendências, as aptidões, as vocações, as características irão se assinalando, irão reaparecendo. Por isso é uma fase de ocultamento. Mas, por essas características irem se apresentando, é uma fase também de desvelamento. É uma fase de atratividade, porque queremos segurar essas coisinhas fofas, queremos apertar, queremos beijar. Há uma atração que as crianças exercem sobre nós. Por isso a infância tem as suas características. E está lá no Livro dos Espíritos as razões pelas quais a nossa infância é tão demorada, diferentemente dos mundos superiores. Precisamos deste tempo para recapitular experiências, para criar vínculos, criar laços. Conheço talvez uma dezena de mães que tenham me dito que durante a gestação não tinham amor pelos filhos, ou algumas que, mesmo tendo amor, quando os filhos nasceram, entraram num processo de depressão pós-parto, e não querendo ouvir o choro da criança, não querendo aumentar, algumas transitando de uma depressão mais leve para uma depressão crônica, e que foram aos poucos se ajustando com a questão da maternidade. E são excelentes mães, mas o fato de não terem esse amor todo, temos que procurar explicações na psicologia, durante a gestação, ou depois do parto, e também nas vidas passadas. Não sabemos quem é esse ser que retorna. Quando lemos o livro Missionários da Luz, encontramos lá a reencarnação de Segismundo e a dificuldade de aclimatação dele, especialmente com a figura do pai, e os bons espíritos promovendo o desdobramento daquela família para que existisse um ajuste, para que aquelas mágoas, aqueles receios pudessem ser vencidos e ele pudesse reencarnar como filho daquele pai. Então a família é este palco, é esse cadinho depurador, aonde vamos nos reencontrando, sobretudo conosco mesmos. Nós temos alguns desafios familiares, vamos vê-los rapidamente. O primeiro desafio é a violência, e essa violência não é exclusiva de famílias homoafetivas, nem de famílias heterossexuais. Em muitas famílias existe a violência. Não se criou a Lei Maria da Penha para nós homens, ela é para proteger as mulheres. Eu não conheço nenhuma delegacia especializada em homens, porque nos acostumamos a ver homens agredindo mulheres. Então isso é um grande desafio. E existem culturas onde esta violência é consentida e é até juridicamente aprovada, respaldada. Nada justifica a violência. E às vezes nós temos a violência também do silêncio. O marido brigou com a mulher e ela resolveu fazer voto de silêncio. E ele tentava de todas as maneiras quebrar esse voto de silêncio dela e não conseguia. Até que um dia ele chegou em casa, resolveu ir para o guarda-roupa, abriu o guarda-roupa, o armário, e foi tirando as roupas e jogando em cima da cama. Abriu as gavetas e fez o mesmo. E ela então, que era a figura que arrumava, que mantinha tudo organizado, alinhado, rompeu o silêncio e disse: por que você está fazendo isso? Porque eu estou procurando. Procurando o quê? Eu posso saber? A sua língua. Porque há mais de um mês você não fala comigo. E aí ela também sorriu, quebrou o gelo, fizeram as pazes, voltaram a se falar. Divaldo Franco também conta que havia um casal que não vivia muito bem, até que o homem se tornou espírita.
E ao se tornar espírita, ele se tornou espírita e resolveu promover uma revolução na sua relação conjugal. Só que ela, já desacostumada a elogios, diante de qualquer iniciativa do marido, ela simplesmente reagia assim. E ele então resolveu elogiar a comida. A sua comida é maravilhosa, o seu tempero, esse feijão que você faz. Entra ano, sai ano e ele continua gostoso, hein? Ele mudou a estratégia, resolveu elogiar a limpeza da casa. Ele que depois de aposentado chegava e passava o dedo e dizia que uma coisa estava suja. Não que todos os aposentados façam assim, mas ele fazia isso, perturbava a mulher. Essa casa está um brinco, está limpíssima. Você sempre foi uma mulher muito limpa, muito higiênica. Ele mudou a estratégia e resolveu elogiá-la. Olha, essa escova progressiva que você fez, esse banho de queratina que você deu no cabelo. Que cabelo bonito! E você pinta e pinta dessas cores maravilhosas. Aí ela não resistiu, porque elogiou o cabelo. E cabelo é um ponto muito sensível nas mulheres. Eu sei que eu sou casado com uma, né? Então. E ela não resistiu e passaram a viver uma lua de mel. E desencarnaram em lua de mel. E tornaram a reencarnar. E alguém me perguntou: Edivaldo, reencarnaram de novo como marido e mulher? Não, minha filha, porque como marido e mulher, basta só uma encarnação. Então nada justifica a violência dentro de casa. Um outro aspecto é a sexualidade. Uma senhora me disse uma vez que o seu marido só era carinhoso na hora da intimidade sexual. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, será que eu sou um homem assim? E lanço aqui a reflexão: nós homens só somos carinhosos na hora do ato sexual? Fora disso, a gente é incapaz de uma palavra de gentileza, de um abraço, de um beijo, de uma palavra bonita, sensível, de uma flor, de um versinho, mesmo que seja copiado e dado de presente como se fosse nosso, como a gente fazia no tempo da conquista. Parece que a rotina vai roubando um pouco do romantismo, e a gente usa aquela célebre e velha frase: ela já sabe, ou então ele já sabe. E a falta dessa ternura, dessa sensibilidade, é como a gente ter um jardim e não regá-lo, ter plantas e não aparar as ervas daninhas, os galhos secos, as folhas mortas. A flor, a planta vai fenecendo. Se o excesso de adubo e de água mata, a escassez também faz a planta perecer. Então a gente precisa ir regando. E a sexualidade vai se transformando com o passar do tempo. Seja na família homoafetiva, seja na família heterossexual, vai se transformando. E a gente tem que estar aberto para essas transformações, porque os hormônios vão se modificando. E a gente precisa ir encontrando caminhos para a manutenção desse jardim maravilhoso. Outra questão, outro grande desafio são as traições. Um amigo me disse, de uma forma muito franca, que me chocou: eu traio constantemente a minha mulher. Eu falei: mas por que você trai? Vejam a metáfora que ele utilizou. Tenho até vergonha de falar, mas vou falar. A minha esposa é como se fosse o chuchu. E as mulheres que eu encontro fora de casa são o camarãozinho. Vejam vocês. E aí então eu disse: e se ela for procurar uma lagosta fora de casa, o que você vai achar? Não, a gente se separa. Eu falei: fica muito fácil, muito cômodo. Você pode tudo, ela não pode nada? Não que ela devesse fazer o mesmo, mas às vezes nos damos certos direitos e nos fazemos concessões que negamos ao outro.
porque não nos pomos no lugar do outro. Isso é uma maneira muito cômoda e muito egoísta de se viver. Quando optamos pelo casamento, não temos mais a vida de solteiro. Mas também, se ficamos solteiros, não teremos as benesses da vida de casado. Há quem diga que o casamento é uma fortaleza sitiada. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Claro que é um exagero. Tem muita gente que está fora que não quer entrar, e tem muita gente que está dentro que não quer sair. Enfim, mas que cada qual reflita sobre a sua relação. As separações sempre tão difíceis, e a doutrina nos ensina a percorrer todas as etapas possíveis antes de optarmos por essa alternativa. Há pessoas que rejuvenescem, que se renovam após a separação, se reencontram com elas mesmas, e há pessoas que chegam a desenvolver quadros patológicos em função da separação. Nós não devemos, seja em que etapa for das nossas relações amorosas, transformar ninguém no nosso alicerce. O nosso alicerce é a nossa relação intrapessoal. Que a relação interpessoal sejam as paredes e o telhado. Porque se vier uma ventania arrebentar com o telhado e com as paredes, sobra o alicerce. Porque se o outro é meu alicerce e ele vai embora, eu caio num poço sem fundo. Se o outro desiste de mim, eu caio num poço sem fundo. Se o outro trai, se o outro se separa, pronto. Então a nossa relação conosco é o alicerce mais seguro. E a relação com o outro ou com a outra, por mais que eu ame essa figura, deve ser um complemento das nossas relações. Mas nós invertemos, nós transformamos o outro na razão de ser da nossa vida. É um equívoco. Conheci um rapaz que antes de terminar um relacionamento, ele engrenava o outro. E aí eu perguntei, mas você avisa para a pessoa com quem você está? Não, eu sinto que a relação está terminando, eu já começo outra. Tá. Você não deve ser uma boa companhia. Como eu não sou uma boa companhia? Você, meu amigo, diz uma coisa dessas? Sim, você não deve ser uma boa companhia. Mas por quê? Porque você não dá tempo para si. Você não faz uma sindicância, uma avaliação da relação que terminou, você já emenda outra relação. Você parece que no amor é uma colcha de retalhos, você emenda uma coisa na outra. Então, se você não é boa companhia para si, dificilmente você será uma boa companhia para o outro. Se dê um tempo, feche para balanço, não colhe relações, porque senão você vai cobrar da futura o que é anterior ou atual, eu já nem sei mais como classificar anterior ou atual, deixou de te dar, ou as expectativas que ela não atendeu. Isso vale para todas as nossas relações afetivas. As mídias influenciam, e hoje os celulares distanciam os que estão próximos e aproximam os que estão distantes. E há casais que vivem conversando, às vezes no mesmo ambiente, através do WhatsApp. Não abrem mais a boca para conversar. E antigamente, quando acabava a luz e a gente acendia as velas, ainda havia papo. Hoje em dia o celular funciona sem luz. Se tiver com a bateria carregada, além de iluminar, a pessoa vai ficar teclando lá para saber se acabou a luz no bairro tal, não sei o que, como é que está fulano, como é que está Beltrano. Então a gente tem que ter cuidado no uso disso. Outro dia alguém sugeria que junto aos filhos nós mudássemos a senha do Wi-Fi todos os dias, e só dessemos a senha depois que eles tivessem lido um pouco, brincado com certos brinquedos, feito os deveres de casa, ajudado a arrumar a casa, ter ido praticar algum esporte. Aí, essa é a senha do dia. Seria muito bom, porque normalmente eles estão lá plugados, e para nós é muito cômodo, porque a gente quer fazer um monte de coisa, e antigamente a babá era a televisão, hoje é o telefone celular. E conheço relações que terminaram por causa do celular. Uma aluna minha me disse, certa feita, temos 10 minutos ainda?
Já terminou o horário? Então eu vou terminar também. Não, apenas 10 minutinhos para concluir? Ok, então. Uma aluna me disse assim: eu sempre que o meu marido chegava em casa, eu olhava na agenda dele para ver se tinha um nome novo. Ia no celular porque eu tinha a senha. E também cheirava as camisas dele. Falei, meu Deus. E quem procura, acha. E ela achou. Ela achou no celular, na letra A, um código. Estava escrito atrevida. E ela pensou assim: é assim que ele chama por ela nos momentos mais íntimos. É um código para eu não perceber. Anotou o telefone. No dia seguinte ela ligou. Essa mulher vai saber que esse homem tem dono. E do outro lado, uma voz atendeu assim: companhia de mudanças atrevida. Bom dia. Era uma companhia de mudanças. Então o ciúme faz com que muitas das vezes a gente bote chifre em cabeça de cavalo. Religião, pode desvelar todos, Maurício, por favor. Esses outros fatores todos vão constituir grandes desafios da convivência familiar, independente da natureza e da constituição dessa família. As doenças serão um grande desafio, a fidelidade, a paciência, a tolerância, a criação dos filhos, muitas das vezes divergências. Conheci um homem espírita, do dedão do pé ao último fio de cabelo, e a esposa católica, apostólica romana. Ele ia nas quermesses, participava das barracas. Ela ia nos almoços fraternos no centro espírita. E faziam o evangelho no lar com o livro Pão Nosso de Emmanuel. Olha que coisa fantástica. Conseguiram conciliar as diferenças. Dependências e compulsões, toda compulsão, normalmente as compulsões, reformulando, escondem vazios, lacunas existenciais, afetivas, espirituais, que precisam ser conhecidas, porque a pessoa come e não mata a fome. Então não é fome de comida, é fome de outra coisa que ela precisa descobrir. Ela compra e nunca está satisfeita. Então há alguma coisa submersa, a pontinha do iceberg é a compulsão, mas a parte submersa responde por algum vazio existencial. E as competições também. Um amigo me disse assim: tenho certeza que a minha mulher nunca vai ganhar mais do que eu, por isso que eu vou me casar com ela. Por que você tem essa certeza? Tenho essa certeza. E nós já combinamos uma coisa: ela não pega carona com homem nenhum e eu não dou carona para mulher nenhuma. Rapaz, mas eu conheço sua esposa, se eu passar, estiver chovendo, ela está no ponto, eu vou dar uma carona. Não faça isso, será o fim da nossa amizade. E aí eu pensei assim: como essa mulher aceita casar com um homem desse jeito? Machista, fundamentalista, sabe-se lá que outro rótulo a gente poderia dar para essa criatura. Passa, Maurício, por favor, para a última tela, para a gente poder encerrar. Vai para a última tela, por favor, que tem uma frase bastante interessante, vai passando. Isso daí era um decálogo para os pais e um decálogo para os cônjuges, que a gente vai suprimir. Pode passar. E vamos para a frase final, para que a gente possa ir concluindo a nossa fala. Passa. Opa! André Luiz, novamente Dona Laura. O lar é templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. É conquista sublime que os homens, as criaturas humanas, vão realizando vagarosamente. Não se especifica que tipo de família é. É uma frase endereçada para todas as famílias. Então, meus irmãos, diante desses imensos desafios que a modernidade, que a pós-modernidade nos coloca em relação ao nosso núcleo familiar, em relação aos novos núcleos familiares que estão se formando, a nossa conduta deverá sempre ser uma conduta respeitosa,
uma conduta de quem acolhe, uma conduta de quem entende, uma conduta de quem deve olhar para o seu próprio umbigo e avaliar se o seu lar é esse cadinho depurador, repleto de harmonia, repleto de bem-estar, porque às vezes temos um telhado de vidro e ficamos atirando pedras no telhado alheio. Tenho por hábito dizer, o Espiritismo não nos incita a preconceito algum, mas muitos de nós espíritas somos preconceituosos. E aí nós criamos uma subdoutrina. Junto da doutrina dos espíritos existe a doutrina dos espíritas. Cuidado com a doutrina dos espíritas, porque a doutrina dos espíritas deveria ser a dos espíritos, mas nós criamos uma doutrina à moda da casa, para justificar os nossos posicionamentos. E como não queremos que ninguém saia daqui hoje triste, acabrunhado, desanimado, desalentado, deixo para vocês uma poesia de um poeta da Baixada Fluminense, um amigo muito querido, que já é avô, chamado João Prado. E o poeta João Prado escreveu uma poesia intitulada Versos de Reconstrução, que diz mais ou menos assim: todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou o veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há mil para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa. E o importante é se dar pro que fica depois. Oi, você que quisera ser dois a lutar, sua força é de dois, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba no pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi você, oi vocês. Obrigado.